Bom dia, pessoal. Hoje, dia 15 de novembro, feriado no Brasil todo, resolvi fazer uma pequena live para complementar uma que eu fiz esses tempos atrás, falando sobre o que é doença de excesso, o que é doença de deficiência na medicina chinesa. Foi um tema com bastante pessoas pediram para mim, o feedback disso foi muito bacana também pelo YouTube, bastante gente aprendendo, e aí resolvi fazer essa pequena livezinha para poder continuar explicando o sedação, a tonificação. Então, primeiro falamos do que é doença de excesso, o que é doença de deficiência. Aí expliquei, você tonifica as doenças de deficiência e ceda as doenças de excesso. Lá naquela live, foi uma coisa fácil, porque, legal então se o meu paciente tiver umidade, eu vou lá e cedo, ponto. Se o paciente, porque umidade é fator patogênico, portanto, doença de excesso. Se o paciente tiver deficiência de sangue, eu vou lá e tonifico, ponto. E aí vem a grande pergunta, qual ponto? Em que situação? Então, hoje vai ser uma live rápida, apenas para poder explicar para vocês em que situações você vai usar a sedação e em que situações vocês vão usar a tonificação. Então, vamos partir do princípio que, na última live, eu disse para vocês, toda doença de excesso é uma doença caracterizada por estagnação de Qi e ou sangue e a presença de fatores patogênicos. Então, umidade, frio, calor, vento, fleuma. Tá faltando algum? Acho que não. Então, frio, faltou frio. Então, sempre que houver fator patogênico, você tem doenças de excesso. Sempre que você tiver doenças de deficiência, você vai ter deficiência do Qi e ou do sangue. Podem ser as duas coisas conjuntas. E aí, vamos complementar as nossas ideias a partir daqui. Em que momento você vai usar a tonificação e a sedação? Encontrei que meu paciente tem umidade. Tá, ótimo, beleza, meu paciente tem umidade. Qual ponto eu vou sedar? Qual ponto eu vou tonificar? Então, o conceito de tonificação e sedação, ele é muito usado quando você faz o tratamento através da tabela dos 5 elementos. Tá? Chama tabela clássica dos 4 pontos. Eu pretendo dar uma aula de tratamento por 5 elementos, usando a tabela clássica, explicando como os pontos foram distribuídos na tabela clássica. Tá? Então, não é para agora, porque seria uma aula muito extensa por aqui, e acho que exige um pouco mais de preparo, não fazendo aqui com os gatos pulando em cima do computador e tal. Coisa mais organizadinha. Mas o que eu tenho para falar hoje dá para falar de forma simples. Você vai lá e avalia o teu paciente. O jeito mais fácil de tratar por 5 elementos é você pontuar ao lado de cada elemento quantos sintomas de cada elemento aquele paciente possui. No final da tua avaliação, o órgão que tiver uma pontuação maior é o que a gente chama de órgão-choque ou órgão do desequilíbrio. É nele que você vai tratar. E aí você descobriu, por exemplo, que o teu paciente tem 10 sintomas de calor de coração, 2 sintomas de deficiência do Qi do rim e 1 sintoma de ascendência do Yang do fígado. Obviamente, pelo coração ter uma pontuação maior, ele vai ser o órgão-choque dessa situação. Você vai pegar a tabela clássica dos 4 pontos e nela você vai ter assim, separado excesso e deficiência e todos os órgãos relacionados abaixo. Existem 4 pontos para cada órgão. 2 vocês vão sedar, 2 vocês vão tonificar. E aí você está fazendo o equilíbrio dos 5 elementos. É óbvio que eu estou falando isso de uma forma simplista, uma forma sem explicar exatamente como é feita a avaliação, quais são as perguntas que a gente faz nessa avaliação, mas para quem já avalia e não aprendeu muito bem lá com os 5 elementos, já assistiu uma aula de avaliação e tratamento por 5 elementos, talvez isso refresque um pouco a memória de vocês, porque a grande maioria dos acupunturistas, depois de formados, trabalham com síndromes e não equilibrando único e simplesmente os 5 elementos. Eu, particularmente, gosto muito de tratamento por 5 elementos, eventualmente faço, mas 90% dos pacientes do meu consultório são tratados por síndromes e complementando o trabalho, se tiver dor muscular, com um agulhamento seco. Então tá, então voltando um pouquinho. Achei o órgão-choque, achei a tabela clássica dos 4 pontos, você dá 2 pontos e tonificar 2 pontos, de acordo com o que a tabela mostra relacionado ao órgão que está em choque. Ali você tem um raciocínio para chegar, mas na simplicidade do dia a dia você pode ir consultar aqueles pontos com segurança, tonificar e sedá-los com segurança, que você vai ter um bom resultado no paciente. Lembrando que para você tonificar um ponto, a agulha está inclinada no sentido do meridiano,
ou você coloca ela perpendicular e vai rodar no sentido horário, isso é tonificação. E se você quiser sedar, você vai colocar a agulha inclinada contra o fluxo daquele meridiano, ou colocar ela perpendicular e rodá-la no sentido anti-horário. Tonificar, você traz a energia para o ponto. Se você rodar, imaginar o rodar no sentido horário, você vai ver que você está agregando, né? Você está fazendo uma espiral, agregando energia naquele ponto. Quando você roda no sentido anti-horário, que seria a sedação, você está dissipando, você está aumentando essa espiral, né? Então, você está jogando aquele fator patogênico, está diminuindo a potência dele. Tudo bem até aqui? O pessoal que está assistindo está me entendendo, está me ouvindo? O vídeo está bacana? Beleza. Obrigada, Paulo. Bom dia. E aí, a segunda situação em que você vai usar a sedação e a tonificação é em relação à ação energética de cada ponto isolado de acupuntura. Porque, por exemplo, se o paciente tem umidade interna, você não vai sair sedando todos os pontos que você escolher. Existem pontos, ações energéticas de pontos com ações específicas. E nessas ações específicas, você tem que entender que naquela ação, se você vai querer usar para sedá-la ou para tonificá-la. Então, eu tenho uma cola aqui, tá, gente? Para poder não esquecer de falar nada para vocês. E nessa cola eu peguei 3 pontinhos básicos que todo mundo conhece, todo mundo usa bastante, para você entender a história da tonificação e da sedação. Peguei aqui um F2, eu copiei as ações de F2 de um atlas de acupuntura para ficar mais fácil. Algumas das ações, tá, gente? O F2 tem muitas outras ações além dessas. Fala o seguinte, que a F2, ele tira o fogo do fígado, ele remove a umidade e calor do fígado, esfria o sangue e acalma a mente. Se vocês forem analisar cada uma dessas ações energéticas, o fogo, tirar o fogo é fator patogênico, portanto seria uma doença de excesso, é uma ação para remover excesso. Umidade e calor também são fatores patogênicos, então também são doenças de excesso. Esfriar o sangue, se eu quero esfriar o sangue, significa que esse sangue tem calor. Então também, mais uma vez, estamos falando de fator patogênico, portanto estou dizendo de excesso. E acalma a mente, se você tem uma agitação mental, eu também estou falando de excesso. Portanto, o F2 ele é simples de compreender a ação e sedação, porque em termos de ação energética, todos eles vão sedar o fator patogênico, todos eles vão tirar o excesso. Então, se eu quiser tirar o fogo, remover a umidade, esfriar o sangue, eu vou sedar. Seda F2. Tudo bem? Até aqui, beleza? Tá dando para entender? Muito bom. Então, F2 você vai usar 90% das vezes ou 100% das vezes em questões de excesso do teu paciente. Só que não é tão simples assim. Bom dia, Ju, tudo bem? Não é tão simples assim. Você vai encontrar pontos que têm ações duplas. Tem pontos que vão aparecer ação energética dupla, tanto para sedação quanto para tonificação. Vou falar de 2 pontos assim. O primeiro deles é o BP3. Os acupunturistas adoram usar BP3, eu adoro usar BP3. E o BP3 eu peguei 2 funções deles para poder elucidar para vocês. BP3, ele fortalece o baço. Se ele tem uma função de fortalecer o baço, é porque você entende que esse baço está fraco. E se esse baço está fraco, possivelmente ele está em deficiência de Ti, né, ou de sangue. Se vocês forem estudar síndromes, vocês vão ver que essas 2 síndromes são possíveis no baço. Mas, ao mesmo tempo, o baço remove a umidade, mesmo que essa umidade já esteja formada. E aí, a umidade é fator patogênico. E fator patogênico caracteriza uma doença de excesso. E aí, então, como é que você vai fazer? Se você tem um ponto de acupuntura que tem uma ação que melhora, né, é usada para tirar o excesso e outra ação que cuida da deficiência, o que você, acupunturista, vai fazer? São 2 respostas possíveis, que já vou dar já. Aguenta mais um exemplo. Coloquei o exemplo aqui para vocês de CS6. Alguns lugares do Brasil aprendem como PC6, que é o pericárdio 6, ou CS como circulação e sexo 6. Um ponto muito usado, na grande maioria das vezes usado como questões emocionais, mas tem outras funções. E aí eu coloquei aqui 2 funções para vocês saberem. O CS6, ele move a energia e o sangue. Se você está movendo a energia e o sangue, significa que energia e sangue estão estagnados, estão parados. E estagnação define uma doença de excesso. Isso é definição, tá, gente? Mas, ao mesmo tempo, ele revigora o sangue.
Se CSC tem a função de revigorar o sangue, eu entendo que esse sangue estava deficiente e precisa ser revigorado. Então, ele está usando para uma doença de deficiência. Né? Você vai tonificar. E agora? Né? O que eu faço com pontos de acupuntura que tem duas ações? Eu tenho uma ação que eu devo sedar, porque ele está dizendo de uma ação energética de excesso, e eu tenho que tonificar os que estão na ação energética de deficiência. O que eu faço? Coloco duas agulhas no ponto? Não. O que você vai fazer? E aí entra a definição que eu gosto de trabalhar, e isso é uma visão pessoal, tá, gente? Vocês vão trabalhar como vocês querem. As opções são as seguintes. Se eu quero usar a ação de revigorar o sangue do CS6, você vai tonificar o CS6, porque eu quero a ação de tonificar o sangue de CS6. Se eu quero a ação de mover o Ti e o sangue de CS6, mover significa tirar da estagnação. E estagnação ela é um problema de excesso. Então, eu vou sedar CS6, porque eu quero mover o Ti e o sangue. Ah, Fernanda, é muito confuso. Tem ponto que tem 30 funções. Se pegar um IG4, né, você vai ficar perdido. O que eu vou querer? Aí você vai usar o que eu costumo usar no meu consultório. Você vai harmonizar o ponto de acupuntura. O harmonizar significa coloque a agulha de acupuntura perpendicular ao ponto e espere que o sistema nervoso central encontre o motivo pelo qual aquele ponto específico está sendo estimulado. E ele encontrará as funções que precisam ser harmonizadas, que precisam ser igualadas, que precisam voltar a funcionar. Então, não há a necessidade real, quando você se trabalha com síndromes, quando você trabalha com ação isolada de pontos, de tonificar ou sedar quando o ponto tem ação dupla. Eu espero que eu esteja me fazendo entender. Porque é uma confusão muito grande. Você está com um paciente de emergência no teu consultório, você sabe, por exemplo, que o ponto IG4 ele tira a dor de cabeça, mas ele tem outras funções que você não gostaria de tonificar ou sedar. Harmonize. Harmonizar é trabalhar sem erro. Harmonizar é trabalhar com a tendência de o sistema nervoso central encontrar a harmonia do corpo por si só. E não há erro. Tonificar ou sedar, a grande diferença entre tonificar e sedar, tratando função isolada de ponto, talvez esteja na velocidade do efeito do agulhamento. Tá? Porque daí você está dando ao sistema nervoso central o que você exatamente quer daquele ponto, mas o seu sistema nervoso central é capaz de encontrar sozinho esse caminho. Então, a dica que eu dou para vocês hoje é trabalhem com sedação e tonificação quando estivermos falando sobre 5 elementos, tabela clássica dos 4 pontos, harmonizar a função dos 5 elementos, e trabalhe com sedação e tonificação, trabalhe com harmonização de pontos quando você estiver trabalhando a ação isolada de cada ponto de acupuntura. Dessa forma, teu paciente tem só a ganhar, o teu raciocínio fica mais leve, fica mais simples e você vai atingir o objetivo do mesmo jeito. Bom dia, Jussara. É isso, pessoal. Foi uma live rápida, só um pequeno complemento da live anterior. Aos que não tiverem assistido, esse vídeo ficará aqui no Facebook. Eu vou compartilhar ele no blog, vou compartilhar ele aqui na minha página do Facilitando a Acupuntura, e vai estar no YouTube também. Para quem está chegando e não pegou do comecinho, fiquem tranquilos, acabei de dizer que está disponível. E também eu convido vocês a assistir lá no YouTube o que é doença de excesso, o que é doença de deficiência. Foi um vídeo publicado há mais ou menos um mês e meio atrás, que tem aí o início do que eu expliquei hoje aqui. Para quem quiser me seguir, no Instagram eu estou como Facilitando a Acupuntura, aqui no Facebook tem a página do Facilitando a Acupuntura, e o blog é www.facilitandoacupuntura.com.br. Aproveito para convidá-los, para quem quiser fazer pós-graduação em acupuntura, aí Edu de Vitória está com turma nova começando agora em abril do ano que vem, com preços especiais para os primeiros alunos, e muito em breve terei novidades para vocês, com cursos em EAD para complementar a formação. Obrigada pela presença de todos nesse feriado, o dia está lindo aqui em São José, está sol, vamos aproveitar, beijo, até a próxima, valeu pessoal!